Oi, seguinte, já faz incríveis 2 meses desde a última parte dessa série e eu pensei que tinha sido menos tempo. Eu juro pra vocês. E como eu amo fazer esse tipo de vídeo falando sobre coisas achadas em jogos e mistérios e tudo mais, eu decidi fazer a parte 3 dessa pequena série, que no caso é esse vídeo que vocês estão olhando agora. Eu reuni mais algumas coisas interessantes, outras mais assustadoras, encontradas em mais jogos. Então se você não viu as outras 2 partes desse vídeo, dá uma olhada. Você pode olhar antes de olhar esse vídeo ou até depois de olhar esse vídeo, mas dá um jeito de assistir elas antes, sei lá, só assiste elas por favor. São vídeos muito bons que infelizmente não pegaram tantas views e eu realmente queria que vocês olhassem. Outra coisa, minha voz tá horrível, me perdoem, eu tô um pouco rouco, mas o vídeo tem que sair pro canal. Enfim, é isso, deixem um like, se inscrevam se possível e vamos pro vídeo. Acho que todos conhecem o Mario, né? Que Mario? O encanador dos jogos de Super Mario, obviamente. Um dos seus jogos mais marcantes sendo o Super Mario Sunshine, lançado para o GameCube em 19 de julho de 2002. O jogo se passa na ilha Delfino, onde o Mario, Peach e alguns toads estão tirando algumas férias. Até que um personagem chamado Shadow Mario, que é controlado pelo Bowser Jr., aparece e sequestra a princesa Peach. E daí a história basicamente começa. Um jogo com uma história bem bacana e inocente. E é mesmo, já que o jogo não tem nada de assustador. Porém, nos arquivos do jogo, quase sempre nos arquivos do jogo, foi encontrado um inimigo não utilizado com o nome de Rinokuri 2, ou só Rinokuri. E ele é essa figura maior que o Mario, muito maior que o Mario na verdade. O mais engraçado é que se você ficar atirando Flood do Mario nele, a máscara que ele tá usando quebra e mostra que ele não é nem um pouco assustador, e sim bem fofinho na verdade. Ele também tem algumas animações e efeitos que obviamente não foram utilizados e estão até aqui bem animados por terem sido descartados na verdade. Ele aparece bem brevemente durante o trailer do Super Mario Sunshine na Space World de 2001. E basicamente isso é tudo sobre esse inimigo deletado. Mas eu acho que tá bem explícito o porquê dele foi deletado do jogo. Luigi's Mansion é um dos jogos mais marcantes do GameCube. Ele foi o primeiro jogo da franquia Mario a ser lançado para o console e foi lançado em 14 de setembro de 2001. E é um dos jogos mais legais e marcantes da era do GameCube. No jogo, Luigi ganha uma mansão que está cheia de fantasmas e bugs. Assim que ele chega na mansão atrás do Mario que tinha desaparecido lá dentro, ele é surpreendido por um dos fantasmas, até que o professor Elvin Gad aparece e ajuda o Luigi. Ele entrega o Poltergeist 5000 para o Luigi conseguir capturar os fantasmas e ir atrás do Mario e livrar a mansão das assombrações. E a história basicamente continua daí, é só uma visão bem por cima. Um jogo bem um pouquinho medonho, mas com nada muito estranho ou bizarro. Porém, nos arquivos do jogo, novamente, foi encontrado um estranho inimigo deletado com o nome de L. Ou ELH, eu não sei como pronuncia o nome desse jogo. O inimigo é essa coisa branca aí, e as únicas animações que ele tem são as de ataque, as de possivelmente ele tomando dano, de ele talvez andando, de ele parado, de ele aparecendo e se levantando do chão. E ele também estranhamente consegue fazer aparecer fogo. E também consegue fazer aparecer gelo também. E essas são todas as animações e coisas descartadas desse, entre aspas, inimigo deletado. Já que ele não tem cabeça e tem um monte de buraco na barriga. E dá pra ver na cara que ele tá totalmente inacabado. Por isso que ele tá desse jeito todo estranho. Acho que todos conhecem os jogos de The Sims, onde você cria um personagem, tem uma casa, arruma um trabalho e basicamente vive uma segunda vida. O primeiro The Sims saiu em 4 de fevereiro de 2000 e o último até agora sendo The Sims 4, que saiu em 2 de setembro de 2014. E continua até hoje com as milhões de DLCs que o jogo tem, que valem mais de 5 mil reais. Isso é um fato bem bacana na verdade.
Enfim, The Sims parece ser um jogo inocente, mas que tem várias coisas estranhas ao redor da sua história. E hoje eu vou falar de uma que acontece mais especificamente no The Sims 3, ou mais especificamente ainda na DLC Island Paradise, que tem o tema de férias e ilhas paradisíacas basicamente. E nessa DLC você pode ter casas flutuantes bem no mar, e com isso tem uma pequena chance de um Kraken passar do lado da casa flutuante que você pegou no jogo e depois só desaparecer. Ele também pode atacar um dos seus sims que está num barquinho no meio do rio, o que é bem medonho e, sei lá, esquisito. Na DLC também existe uma recompensa duradoura chamada Amigo do Kraken, que quando obtida, o jogador pode escolher qualquer bot com um dos seus sims dentro e comandar o Kraken a atacar o bot. Além de ele começar a rodear mais a sua casa flutuante com bem mais frequência, já que ele é seu amigo agora. É bem medonho e mais medonho ainda quando tu vê como ele devora os sims nos barquinhos. Sei lá, é só estranho. Eu acho que todos conhecem Planta vs Zombies, obviamente. Aqueles jogos onde você tem que ir colocando várias plantas para impedir que ondas de zumbis cheguem na sua casa. Essa franquia teve 3 jogos de tiro em terceira pessoa que eram incríveis e muito legais, aliás. Sendo esses o Planta vs Zombies Garden Warfare 1, Garden Warfare 2 e Battle for Neighborville, que é o mais recente desses jogos em terceira pessoa. O Garden Warfare 1 e 2 eram muito famosos na época de PlayStation 3 e Xbox 360 e tinha uma comunidade gigante. Mas agora, falando especificamente do Garden Warfare 1 e de um easter egg escondido no jogo, no mapa Zomboss State, se você for na parte de trás do mapa, você vai encontrar essa árvore com o rosto de um zumbi. Indo para a floresta atrás dessa árvore e olhando entre as árvores, você vai conseguir ver bem de longe ninguém mais ninguém menos que o próprio Slenderman. É um easter egg bem legal e um pouco medonho e... basicamente é isso. O negócio legal é que depois de uma atualização que aconteceu no jogo, se você voltar para tentar ver ele de novo, você só vai encontrar ele sendo devorado por um Chomper, que é uma planta carnívora dos Plantas vs Zombies. Sei lá, um easter egg bem bacana. Mortal Kombat é um dos jogos mais famosos, se não o jogo mais famoso de luta de todos os tempos, e fez muito sucesso por ser violento, mas muito divertido e bem feito. O jogo continua famoso até hoje, sendo o mais recente o Mortal Kombat 1, que foi um reboot da franquia lançado em 14 de setembro de 2023. Em quase todos os jogos de Mortal Kombat existe uma seção chamada The Crypt, ou a cripta em português, que é uma parte do jogo onde você pode desbloquear artes conceituais, músicas, skins e mais uma porrada de outras coisas com as coins com kata, que é moedas do mundo de Mortal Kombat. Esse recurso estreou no Mortal Kombat Deadly Alliance de PlayStation 2 e continua nos jogos até hoje. Porém, um em específico tem um easter egg bem medonho e macabro. Na cripta do Mortal Kombat 9, que é o melhor de todos, aliás, ignorem esse fato. Enquanto você navega pela cripta, tem a chance disso aqui acontecer. Essa coisa te dá um jumpscare e depois desaparece. E como eu falei, tem a chance e é só aleatório, então você não pode, sei lá, encontrar uma forma de saber que isso vai acontecer, é só um susto do nada mesmo. Um fato não tão interessante é que essa coisa que te dá um susto é uma tentativa falha de um clone da Milena. E você pode ver esse bicho no stage Flash Pits, aqui nesse tubo que fica na esquerda, bem lá no fundo. Então sei lá, isso só deixa isso bem mais macabro. Hot Shot Golf é uma série de jogos de golfe, obviamente, e o que diferencia ele dos outros jogos de golfe é o seu estilo cômico e bem legal, que eu acho muito bacana. E tendo até vários personagens especiais que apareceram em seus jogos, tipo Kratos no Hot Shot Golf Out of Bounds de PlayStation 3, ou Jack de Jak Dexter que aparece no Hot Shot Golf 4, e até o Sackboy que aparece no Out of Bounds de PlayStation 3 também. Então dá pra ver que é um jogo de golfe bem bacana e bem divertido.
E essa franquia tem mais de 10 jogos, mas eu vou falar especificamente do Hot Shot Golf 4 de PlayStation 2. No jogo, enquanto você estiver jogando na Course 5, no buraco 6, tem a chance de uma estranha figura aparecer e ficar te observando de longe na floresta. Essa coisa que fica te observando é o chamado Monstro de Flatwoods, ou Flatwood Monster, e ele é uma lenda urbana lá dos Estados Unidos, mais especificamente no condado de Braxton, na Virgínia Ocidental. Ele teve sua aparição em 12 de setembro de 1952 e, pelos relatos, esse monstro tem um corpo que lembra um vestido, com olhos amarelos e uma cabeça que lembra um ar de espada, além de um corpo metálico. Muitos afirmam que esse monstro é um alien, e tudo isso que avistaram foi um avistamento alienígena no local, e a cidade recebeu muito mais turistas ao longo dos anos por causa desse incidente. Quase como o ET de Varginha aqui no Brasil, onde a cidade meio que abraçou todo o incidente e fez um ponto turístico sobre. E basicamente é isso, ele só fica te olhando lá. Eu quase não achei nenhum vídeo sobre esse easter egg no jogo, e nem no YouTube direito, então dá pra ver que é bem medonho.